Oiê, tudo bem? Eu estou passando aqui para agradecer e para comentar algo. O devocional hoje foi incrível. Todos os dias eu tenho feito uma live de devocional no meu YouTube, no meu canal do YouTube e no meu canal do TikTok. Eu estou configurando um streamer para poder fazer isso em multiplataformas. Essa é a ideia e vou chegar nisso essa semana ainda com a ajuda de Deus. Até lá eu estou me virando com o que posso. E o que é muito importante, hoje nós falamos de um tema incrível, que foi: tristeza não é provação, você necessita de ajuda. Salmo 42, versículo 11, onde dizia assim: Porque está abatida a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. É grande o número de pessoas que a cada dia mais e mais estão sofrendo de ansiedade, de estresse pós-traumático, de depressão, de angústia, de tristeza, de pensamentos, ações, comportamentos de desviver. E muitos têm concluído isso. E nós, cristãos em geral, independentemente da entidade religiosa, nós não estamos isentos desses números. Hoje mesmo, aí mesmo, pertinho de você, no seu convívio familiar, no seu convívio social, no seu ambiente de trabalho, ou na igreja, na entidade religiosa, no grupo social a que você pertence, seja do clube, seja de esporte, lazer, não importa onde, você está rodeado por pessoas assim, que seguem rindo, brincando, compartilhando, interagindo, louvando, cantando, pregando, visitando, como um ator, uma atriz, representando um papel de uma alegria que já não visita mais o coração deles, de uma paz que já não procede mais da vida deles. Pessoas com vidas destroçadas, com mentes perturbadas, afligidas, angustiadas, com medo de expor a dor e de ser julgado, de ser julgada, de ser maltratado, de ser maltratada, de ser taxado de fraco, fraca, covarde, incrédulo, ou pior, no meio cristão. Deus está castigando ele, Deus está castigando ela. Por certo, tem algum mal oculto que a gente não vê, por isso Deus está provando. Ou alguns que, quando vão confidenciar alguém, que vão falar com alguém, que vão se abrir com alguém, escuta frases mal ditas, mal faladas, mal pronunciadas. Isso é falta de oração, isso é falta de fé. Faz uma campanha. Nós aprendemos no nosso devocional de hoje que nem tudo é espiritual. E aprendemos a diferença de prova espiritual, porque a prova espiritual, ela vem por Deus e ela está firmada em Deus. Em Jó 1, versículo 21 e 22, ele explica o que é. A prova espiritual tem um propósito definido. Deus quer trabalhar em você algo. Tem um tempo limitado, ele trabalha, tem começo, meio e fim, e produz um crescimento espiritual. Já as enfermidades mentais, elas estão dentro da nossa constituição química neural cerebral. Tem a ver com trauma, com padrão de pensamento, tem a ver com o passado, tem a ver com o modo que nós somos programados, criados, estruturados. Ela não vem para provar a enfermidade mental, mas ela é um alerta que você precisa de cuidado e de acolhimento. O grande problema é que as pessoas não são ouvidas, são escutadas, e a escuta não é acolhedora, porque muitas das vezes a pessoa te procura para conversar com você e você não consegue deixar o telefone para fazer essa escuta. Você não consegue prestar atenção, você não consegue focar na pessoa, ou às vezes quando você faz isso, faz a meia, mais ou menos, meia boca. E quando termina, as suas palavras não são de acolhimento, os seus gestos não são de acolhimento. Muitas pessoas escutam alguém reclamar de um problema e vai, quando termina, fala, é assim mesmo, e vai e vomita o dele. Não sabe acolher. Nós não fomos treinados, capacitados para isso. Tanto é que eu vou criar uma live técnica sobre acolhimento. E você está convidado se quiser participar. Basta você escrever aí no PV nos comentários, quero participar. E eu vou passar a data e o dia dessa live. O mais importante é que nós temos que entender que nós somos um ser trino
E se nós somos um ser trino, nós temos que compreender que nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Cuidar dos três fortalece a entidade trina que nós somos. Quando um não vai bem, os outros vão perecer. Não adianta você ter fé demais, não adianta você orar muito, não adianta você buscar muito. Não adianta você estar em constante comunhão e não cuidar do seu corpo, da sua mente. Ao contrário, também. Os três caminham juntos. E é importante entender. Tristeza não é frescura, depressão não é falta de fé. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas sim de coragem. Porque o princípio básico da salvação está em amar a Deus sobre todas as coisas, não condicionar o seu amor a Deus pela sua situação ou condição. Mas também está escrito: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amor próprio é princípio de salvação. É base de salvação. É base de conexão. E se você conhece alguém, e se você não conhece, é porque você não está atento, é porque você não está atenta. E onde você deveria estar atento. É muito fácil. Sabe aquele irmão, aquela irmã, aquele moço, aquela moça que brilhava no culto e não brilha mais? Que tinha um glória e não tem mais? Sabe aquela pessoa que era a alegria da festa e não é mais? Sabe aquela pessoa que fazia questão de estar em todos os encontros e não está mais? Sabe aquele amigo do trabalho que sempre tinha um sorriso, um comentário, que era aglutinador, juntava pessoas e agora está isolado? Então, tão simples, essas pessoas estão passando por problemas. Elas estão deixando sinais à sua vista. Mas você está tão fechadinho no seu mundo que você não quer ver. Você não quer se comprometer. Mas quando precisou, foi lá e encontrou acolhimento. Agora é tua vez. E eu te digo por fim, faça uma autoavaliação de si mesmo para saber o que é tristeza e o que é prova. Busque ajuda naquilo que você pode, precisa. Tenha acolhimento. Prorrogue acolhimento. Ofereça acolhimento aos que precisam. Se preocupe em acolher. E, propósito, lembre-se, você não nasceu para viver isso. Você não nasceu para estar apagado. Deus tem um propósito de uma vida com você, que é além disso. Tá? E o final do nosso devocional hoje, o salmista dizia assim: ainda o louvarei, a Ele, a Deus, meu auxílio e Deus meu. Haverá um tempo do qual você se lembrará disso. E lembre-se, tristeza não é provação. Muitas vezes é pedido de socorro e você não está sozinho. Venha participar. Todos os dias, nosso devocional começa às 7h45. 7h30. Antes, 7, 7h15, por aí eu já abro o esquenta. Vão ouvindo louvores, vão lendo. Mas às 7h45, impreterivelmente, a gente dá abertura ao devocional. Vai ser incrível. Está sendo incrível. Conto com a sua oração, com a sua presença, com a sua participação. Curte, comente, compartilhe. Eu sou Marcos Arneiro, mentor de pessoas e negócios. Deus abençoe. Fica com Deus.